Deveis respeitar todas as criaturas na altura em que elas se encontram, e nunca violentardes os direitos alheios. Compadecei-vos dos que sofrem, ajudando-os a compreender o motivo dos seus sofrimentos. Não deveis gastar tempo com quem não deseja aprender, mas dar toda a atenção àqueles que estão com sede de paz e fome de amor. Ao criarmos as ideias sintonizadas com o nível consciencial de nosso semelhante e com a sua capacidade de assimilação, o nosso universo será beneficiado pela lei de reciprocidade. Nossas realidades serão construídas e aprimoradas. Novas realidades serão construídas e aprimoradas, consequências naturais desse processo. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência. Dentro do Ensino Universal dos Espíritos, a quinta parte da série Amamentação e Alimentação Conscientes. O nosso carinho a vocês, telespectadores, internautas, em especial o Arnaldo Silva, o César Ayala, a Aline Gonçalves, que moveram céus e terras para fazer acontecer o programa hoje, ainda com problemas técnicos. Parece que agora está tudo bem. O Arnaldo Silva ainda está aqui como um anjo da guarda, vendo se está tudo ok. O César Ayala está operando a espaçonave. E as vibrações carinhosas, amorosas de vocês, telespectadores, internautas, em especial as mães que estão animando os corpos femininos ou as mães que animam corpos masculinos, porque pais e mães todos somos. Então, o nosso carinho especial à nossa Mãe Santíssima, a Mãe da Humanidade. No meu caso, a minha amada mãezinha Maria Divina. E a outra mãe que eu tive a honra de ter, que é a minha sogra, Francisca Fernandes. Então, a vocês, onde quer que se encontrem, o nosso mais profundo amor. O meu pai, Francisco Anacleto, onde quer que esteja. E o meu pai, o segundo pai, o Ormenciano de Castro, que ainda está por aqui com 98, indo para 99 aninhos. E as nossas vibrações amorosas, então, para todas as mães, para todos os pais, para todos os filhos, para todos os seres, onde quer que se encontrem. Deus os abençoe grandiosamente nesse dia especial, mas quando se fala de mães, especial é todos os dias. Principalmente no caso da minha mãe, que trouxe 15 filhos ao mundo. A Aline, também corajosa, conseguiu trazer 3, quando muitas pessoas, ou muitas mães atualmente, 2, 1 ou nenhum. Mas poucos encaram 3 ou mais. Mas, de uma forma ou de outra, todos nós estamos gerando ou gestando a nossa própria realidade ou contribuindo com a gestação de outras realidades. As emissoras parceiras, TVC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz, ambas de Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo Andradina, São Paulo, TV e Rádio Web Espaço Espírita Santa Catarina e Canal Mais Brasil, Frutal, Minas Gerais. As empresas parceiras, Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Ótica e Relojaria Sol e Cotidiano, que é um novo espaço onde você pode tomar o seu café, saborear o seu suco, comer o seu salgado, tomar o seu caldo ou refeições, como no almoço todos os dias. E as nossas vibrações amorosas ao Hotel Del Príncipe e a Pousada Colonial, Hotel Del Príncipe em Marabá, no Pará, Pousada Colonial em São Luís do Maranhão. E aos seus proprietários, a quem está à frente dessas empresas, Deus os abençoe grandiosamente, assim como das emissoras parceiras.
Então, para discorrer sobre o tema amamentação e alimentação conscientes, mais uma vez recebemos a Aline Gonçalves Pamela Ulio, ou Pamela Ulio. É assim que a gente fala, fortalece o U e salta. Então, muito bem-vinda, senhorita Pamela. De onde vens? De qual planeta, de qual estrela você veio? Olha, eu ainda não consegui saber as minhas origens pretéritas como princípio inteligente como alma, mas eu sei que eu vim da barriga da Dona Beth e do espermatozoide do seu Ulho também, a qual a gente agradece. Sebastião, é uma alegria imensa estar nesse programa bastante especial que hoje, 9 de maio de 2019, você inicia essa trajetória de 100 programas, e exatamente no Dia das Mães como hoje, e como também no dia de hoje, em 1999, você começou a trajetória da Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, que ela se transformou no Instituto Despertar da Consciência em 2012 como uma pessoa jurídica, mas com certeza se transformará numa instituição física daqui a pouco. E eu acho que a gente está voltando lá no primeiro programa, quando a gente começou a falar sobre gestação consciente, porque para eu construir, eu preciso saber não só planejar aquilo que eu vou trabalhar, como diz o Edgar Cayce, naquela célebre frase que o Hermínio Miranda trabalha, e você coloca no seu livro, na página 252, de que nós precisamos ter, antes da forma, a função, antes da função, a ideia, antes da ideia, a vontade, antes da vontade, a coragem, e antes da coragem, o saber, conforme você complementa. Então, quando a gente vai gestar um pensamento, eu não só tenho um projeto, mas mediante o projeto, eu vou assimilar os elementos da qual eu vou trabalhar as minhas ideias. Então, conforme, quanto mais extenso os benefícios e mais nobre a proposta, mais sutis são os elementos que vêm para a minha construção. E é disso que nós vamos falar sobre hoje. Mas para que isso aconteça, eu necessito de uma coisa essencial, que é saber a origem, a natureza e a destinação dessa minha construção, desse elemento que eu vou abraçar, vou acolher como filho de uma forma terna e amorosa, como você sempre fala, porque ele vai fazer parte da minha construção, vai ser a minha ovelha no aprisco. E é uma longa trajetória, é uma longa história que inicia-se desde o princípio inteligente, e ele, com o processo de aglutinação, vai formando o amor, que o Carlos Torres Pastorino chama-se da reunificação das mônadas em unidades conscienciais cada vez mais amplas, vai passando pelo fluido universal, matéria mental, até chegar no ápice do sistema nervoso, vai se transformar em átomos psíquicos. Então, sensações, emoções, sentimentos, pensamentos. Mas só que acontece o seguinte: quando eu não é apenas também saber essa origem cósmica, como você perguntou para mim, de que planeta eu vim, né? Porque cada um é uma estrutura, é algo multidimensional. E esse processo do autoconhecimento, ele é importantíssimo. Uma coisa que eu percebi
é importante da gente saber de quem é o pensamento, se é meu ou de outra pessoa, e com a vivência a gente vai percebendo isso, nós vamos tendo insights. Se nós fizermos de tudo para conectarmos com o nosso Cristo interno, esse processo ele não é difícil, é uma aventura gostosa, como você muito bem fala. Seja bem-vindo ao despertar da consciência. Obrigado pela belíssima síntese. Vamos deixar agora a Aline fazer a breve síntese dela, depois vocês vão trocando figurinha e eu vou observando vocês e aprendendo. Sempre. Sejam todos bem-vindos. Eu agradeço novamente o convite de estar com pessoas tão puras, tão nobres e com tantas informações para mim. Estou aprendendo muito agora no 5º programa, né? E estamos aí hoje para aprender ainda mais. E hoje a gente vai continuar falando sobre a amamentação e alimentação consciente. Então lembrar, dar uma recapitulada que a gestação, ou até mesmo antes da gestação, já começa esse insight para que esse novo ser venha com informações diferenciadas. Então hoje eu quero agradecer a todos que estão aqui, e a Pamela vai começar e depois eu entro com mais uma partezinha minha hoje. Eu já até comecei, eu fiquei assim um pouco animada, né? Mas dentro dessa trajetória que a gente estava comentando a respeito do princípio inteligente, por que isso é necessário? Conhecer a origem do meu alimento, não exatamente assim. Também é importante você saber de onde vem o alimento, como foi processado esse alimento. Tanto é que até o próprio Ministério do Meio Ambiente está querendo colocar nas nossas árvores um exame genético para saber de onde veio, para saber se as árvores são cortadas legalmente ou não, né, no sentido da gente poder também preservar as matas que temos em nosso país. Mas em relação ao alimento, quando a gente mergulha nesse processo mais aprofundado do princípio inteligente e mostrando que tudo é vivo na natureza, o respeito a esse alimento, não só na hora da coleta, mas na hora do preparo, em todo o processo da alimentação, que consiste na absorção dentro da biologia, ele consiste na digestão, na absorção e na excreção dos elementos que não servem mais. E eu consigo assim respeitar aquilo que o Sebastião leu no início. Ele é bastante interessante porque eu vou respeitar o momento daquele alimento. Então, por exemplo, se eu estou precisando de uma proteína, talvez mais forte, eu preciso da proteína animal. Mas se eu já consigo transformar a proteína vegetal em proteína animal, então eu já tenho condições de sutilizar a minha alimentação, não precisando de uma alimentação mais pesada. Eu respeito o meu corpo, respeito o alimento, respeito o meio ambiente e também acabo sabendo escolher, porque na vez passada que nós estivemos conversando a respeito da alimentação, nós falamos justamente dos alimentos processados, semiprocessados e ultraprocessados e os alimentos naturais.
Então, se eu conheço o alimento do meu alimento, se eu conheço a forma com que ele foi preparado, eu também consigo escolher alimentos que vai me auxiliar na construção de hormônios, de enzimas, porque a Gisele Savioli, que é uma nutricionista, ela estava falando que muitas pessoas são atingidas pela depressão pela alta ingestão de alimentos ultraprocessados, e ela não consegue extrair dali os nutrientes que ela precisa para produzir a serotonina. Como a gente já conseguiu, se não me engano, no segundo programa, a gente falou exatamente que é no intestino que esses elementos são processados. Então, não necessariamente, eu vou tomar levedura, tudo bem, vou tomar levedura para aumentar a minha flora bacteriana, mas que tipo de alimento que eu vou absorver para produzir esses elementos necessários para o meu corpo? E uma outra coisa interessante é que no ano de 2019, o Sebastião Camargo estava comentando a partir de um estudo da espiritualidade, porque 2019 ele fez, se eu não me engano, 3 palestras dentro do tema viver vale a pena viver. Mas em outras palestras ele comentou a respeito de um estudo na espiritualidade que a alimentação artificial que nós temos e, ao mesmo tempo, o parto cesárea, a qual a criança é interrompida no seu processo de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, é passada uma mensagem para ela de que ela pode receber tudo de mão beijada, sem trabalho. O que vai acontecer quando ela chega num problema? Ela pode não aguentar e suicidar-se. Então, por agora é isso. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: num alimento ultraprocessado, né, a gente pensa assim, só descascaram, só fizeram o processamento um pouco maior, né, para facilitar a assimilação do alimento, que a gente vai perceber mais tarde que a indústria alimentícia ela veio fazer a ponte entre a alimentação, o campo e a cidade a partir da alimentação. Ele veio facilitar. Só que para que esse alimento ela permanecesse um pouco mais na prateleira, ou então aguentasse as intempéries como o sol, o frio, a chuva, que possivelmente possa até pegar, né? Mas há um condicionamento necessário. O que vai acontecer? Esses alimentos são adicionados corantes, estabilizantes, espumantes, até mesmo para que a pessoa se adapte àquele gosto. Só que são elementos que, vamos dizer assim, ao invés de você passar da pré-escola, faz escola, depois você vai para o colegial e depois vai para a universidade, ele sai da pré-escola e já pula para a universidade. Então, as experiências desse alimento que foi passado por todo esse processo de processamento e, ao mesmo tempo, esses elementos que muitas das vezes são cancerígenos, eles vão atrapalhar o desenvolvimento do corpo, a harmonia desse corpo. Porém, aquilo que o Sebastião fala, né? Tudo aquilo
que eu tenho uma proposta consciente no meu organismo, eu consigo neutralizar. Mas à medida também, uma coisa até que eu gostaria que o Sebastião falasse, se for possível, porque quando a gente também vai falar a respeito dessa questão assim da sutilização do alimento, ou seja, quanto mais eu me harmonizo, mais eu sutilizo, mais eu trago a essência desse alimento, eu não preciso mais ingerir. E aí eu passo para a Aline e depois eu passo para o Sebastião. Vamos lá. Eu, como amante nata da amamentação, eu vou retornar enquanto você falou sobre a depressão pós-parto. A gente sabe da importância da amamentação, a gente já vem há 4 episódios falando sobre a importância da amamentação, da vacina que o seu bebê está tomando. Então eu quero voltar um pouquinho e falar sobre a depressão pós-parto, ou essa melancolia, ou a gente também tem o baby blues, que é uma tristeza profunda da mãe após o parto. E na verdade, sim, daria um episódio inteiro falando só sobre o pós-parto, ou conhecido como puerpério. Esse período é um período de 40 dias da mulher após o parto. Teoricamente, seria esses 40 dias, mas já existem vários estudos e colocações de mulheres que esse período vai até 2 anos ou mais após o nascimento do bebê. E por que acontece essa melancolia e às vezes é muito utilizada como depressão pós-parto? O Sebastião falou que nessa entrevista que ele deu, em relação ao parto cesárea, sem informação. E é o que eu digo, as mulheres, elas roteirizam um processo para esse parto, para esse nascer, e se fugir muito dessa roteirização, as mulheres se frustram, até na própria trajetória do parto normal. Vou colocar melhor, às vezes a mulher está toda preparada para um parto natural e esqueceu que pode haver algumas interferências, tanto física quanto psicológica naquele momento do parto, e o parto tem que ir para uma cesariana. E a mulher se frustra com ela mesma por não ter conseguido um parto. E eu gosto de falar com a nossa equipe que o maior presente do parto não é a via de parto, é a forma com que você tem o seu bebê. Então, às vezes, a mulher não estava preparada psicologicamente, emocionalmente, talvez fisicamente, para esse processo. Mas ela passou pelo trabalho de parto, que é o mais importante. Mas a mulher não vê isso naquele momento, porque já existe uma carga emocional, hormonal, um peso da sociedade em relação ao ter ou não um parto normal ou cesariana. E as mulheres se frustram com aquele processo. Então a gente gosta de dizer que o parto não é roteirizado, o parto é o que acontece naquele momento. Então deixe ser levado naquele momento, se entregue. Eu falo que o parto é o único momento que a mulher está com ela mesma. Então tem que se conectar com ela e com o bebê para que esse momento aconteça. Mas se não acontecer, o parto acabou e inicia um novo processo, que é o processo de amamentação. E se você estiver ligada à frustração daquele parto, da forma com que ele aconteceu, você não vai ter sucesso na amamentação, você não vai ter sucesso na maternidade, você vai rejeitar o bebê, não vai querer mais dar colo, e aí vem a depressão pós-parto, que a mãe não quer nem ver o bebê, pode ter até estado de suicídio, como o Sebastião próprio disse. Então isso é muito importante, porque após o parto, ou durante o parto, e nesse puerpério, é um processo onde a mulher ela vai resgatar tanto a sombra quanto a luz que existe nela. A gente gosta de falar que é um momento que a gente foge muito da realidade externa, estamos na realidade interna, é onde nós e o bebê vamos estar nos conhecendo. Então é complicado para algumas mulheres, é muito mais fácil para as outras, e tem que saber lidar com isso.
E a sociedade, a rede de apoio, as próprias mulheres não incentivam muito isso hoje em dia. Então a gente precisa de um pouco mais de apoio, mas está do conhecer. Então esse processo de gestação consciente e alimentação consciente faz com que a gente conheça o nosso corpo da melhor forma possível e consiga caminhar levemente sobre o parto e a maternidade, que não é um processo fácil. É um processo de autoconhecimento, é de você se conhecer para conseguir cuidar de outrem também. Então não é muito fácil. Quer falar alguma coisa, Sebastião? Não, eu estou aprendendo. Vou deixar vocês duas trabalhar. Ficou alguma coisa que não foi dita que você quer perguntar, Pamela? Não, é só o seguinte, uma coisa muito interessante, Aline, que você está falando sobre isso, e uma coisa que eu aprendi a duras penas, mas eu estou aprendendo que tudo a gente consegue superar. Não existe nada assim, pronto, acabou, não. Eu a todo momento, inclusive a mensagem hoje do Sebastião para o Dia das Mães foi muito interessante, porque ele fala exatamente desse processo de reprogramação. E a nossa vida é exatamente esse processo de reprogramação. E, na verdade, a gente está redescobrindo esse ser mãe, o ser pai, porque, na verdade, o empirismo, ou seja, as tentativas, foi o que o homem conseguiu. Ele tentou ir para a academia fechou essas possibilidades. Não, não pode isso, não pode aquilo. E agora a gente está tentando fazer com que a experiência seja incorporada à parte teórica e vive na fé vivenciada. E vivenciar esses momentos é o que é importante. Eu vou dar um exemplo meu. Para quem não sabe, tenho 3 filhos. Criar e educar 3 filhos não é fácil, é difícil, a gente corre para um lado e para o outro. Mas hoje, no Dia das Mães, eu tive 3 beijos, 3 abraços, 3 carinhos, tive tudo em triplo. Então, o retorno é bem grandioso. E a gente não tem que fazer algo esperando algum retorno. A gente tem que fazer algo pelo universo, pela nossa vivência, pela nossa passagem aqui. E são coisas simples que a gente precisa. Eu participo de alguns grupos de mães, principalmente da cidade, até do estado, e eu até saí de muitos grupos desses, porque eu via muitas mulheres reclamando da maternidade, que era muito cansativo ser mãe, que era muito difícil, que a sociedade era isso. E para mim não era aquilo. Para mim era tudo tão leve. Claro, é cansativo, o parto é doloroso, sim, mas são processos que nós temos que nos preparar, nós temos que nos conhecer para passar por esse momento. Então é algo assim, vivenciado. Não adianta a gente sentar e querer que o mundo vai se transformar se a gente não der os primeiros passos. E os primeiros passos são lentos, mas já são muito grandiosos em relação ao ficar parado. Interessante. Nós escrevemos um item no novo livro, que é o 4º item, na realidade, do 7º capítulo, que versa sobre a bioenergia, que é para que serve, como usar. E aí no final colocamos: libertar-se na ação consciente ou permanecer na dependência constritora. E começamos assim esse item. Assim ouvimos alhures: quando entenderes das pequenas coisas, confiar-te-ei ensinamentos de coisas maiores. Mas salientamos que, quanto maior for o teu conhecimento, maiores serão as tuas responsabilidades. Exato. E quando a Pamela narra sobre
esta aula foi, na realidade, um longo curso sobre a gestação, a alimentação e até os processos de desistência da própria vida. Então, a criança, quando é privada do esforço para nascer, trabalhando-se para nascer, ela já pega a coisa fácil. Então, alguém já abriu a porta, eu não tive que fazer esforço algum, então já encontrei moleza. E aí nós negamos a ela o direito também de sugar o seio, se ela está com fome. A gente já tira lá um pouquinho, só porque ela está com dificuldade, e já damos lá numa chuquinha. Ou até no copinho, né? Às vezes alguém já faz assim. E ela pega a segunda moleza. Aí no decorrer de sua vida vai ganhando mais pronto do que se frustrando, se esforçando para conquistar, e vai ficando uma criança que desiste por qualquer coisa e faz a birra, faz a cena para ganhar o mais fácil, o mais cômodo. Isso quando não privamos ela até do direito de entrar em trabalho de parto. Sou eu que marco o dia, porque tem que coincidir com a data Y, então você vai nascer tal dia e tira ela antes de nascer, de estar pronta e etc. E nós sabemos que quem comanda na realidade o parto não é a mãe, é o bebê. Estou pronto para nascer, mamãe. Então dá os primeiros sinais, aí a mãe entra em prontidão, agora faz a sua parte. Cria as condições. E vai havendo uma parceria, um encorajamento da mãe para com o bebê e, na maioria das vezes, do bebê para com a mãe. Porque muitas vezes o espírito que está chegando é muito mais experiente do que a própria mãe. Como o nosso pequeno, grande, genial musicista, o Eliseu, ele disse que aprendeu a tocar música quando ele estava no coração da mãe dele, antes mesmo da gestação. E quando ele foi gestado, já vendo a irmã, a mãe tocar, quando chega já está um piano lá na sala esperando por ele. Ele já... Então, como que negócio é esse? Eu estava aprendendo a tocar piano quando eu estava no coração da minha mãe. Que isso é a parte espiritual do ser. Eu estava nos desejos vindouros, futuros da minha mãe. Mas já acompanhava ela tocar piano, os ensaios da irmã, e foi aprendendo antes mesmo de ser concebido na fecundação, gestado e depois no ato da concepção. Isso, quando não ocorre na gestação desse ser que vai receber facilidades, a desistência dos próprios pais por qualquer coisa. Começa a fazer um projeto de uma coisa, desiste e esquece que está influenciando um ser, às vezes muito frágil ou fragilizado, de outras etapas. Almeja por um filho honesto, mas não devolve o troco errado. Quer um filho trabalhador, mas às vezes transfere responsabilidades. E nesse gestar, os pais já transferem caracteres para os filhos, uma média de 10.000 vezes a mais do que depois que ele nasce. Ele vai ter 10.000 oportunidades menores se deixou para fazer isso depois do nascimento. Que todo o processo de educação, de instrução para essa nova trajetória dessa criatura precisa ser planejado antes mesmo do ato físico, porque nós engravidamos psíquica e emocionalmente, espiritualmente, antes da concepção física. E quando não sabemos disso, por qualquer coisa desistimos, e quando não desistimos, aí trazemos os alimentos ultraprocessados, que são elementos praticamente induzindo à morte do corpo, porque vai gerar doenças. E doença não é senão a morte desse mundo fantástico que é o nosso mundo celular. Agora, quando falamos de gestação e amamentação, ao mesmo tempo alimentação conscientes, precisamos pensar pelo menos nisso aqui, que seria
o primeiro parágrafo do enredo que eu comecei a ler a introdução. Ao se unir, eu estou falando isso porque a Pâmela começou essa história, e se não explicar isso agora mais em detalhe, Pâmela, vai ficar complicado para o internauta, para os telespectadores. Então ela falou do princípio inteligente do universo, que é o espírito na origem. E colocamos assim: ao se unirem dois ou mais, por determinação da lei que a tudo normatiza e impulsiona ao progresso material improcrastinável e à evolução espiritual incoercível, transformar-se-ão na matéria elementar, ou o éter cósmico. Vou parar aqui. Éter cósmico ou matéria elementar, quando o espírito está nesse estágio, ele memoriza tudo que ele está vendo para o seu futuro. Então, quando o espírito está sendo gestado, ele está memorizando todos os atos dos pais, do meio, porque é isso que vai ser os elementos ou os caracteres da formação do seu caráter, da sua personalidade. Então, quando no éter cósmico, formamos nesse aprendizado o que nós chamamos de akasha. Nós memorizamos as atitudes desde o vibrar da mais ínfima partícula ao mais elevado astro. E agora, eu vou escolher, quando eu estou pronto para a próxima etapa, quem vai ser o meu mestre, o meu professor. Então, se eu sair do psiquismo divino, individualizado como espírito, unir-me a outro para participar de uma experiência já em comum, dois ou mais, onde eu vou gravar a experiência de outrem primeiro. Primeiro eu entendo como faz, a lei, depois é minha vez de fazer. Agora está pronto para fazer, então vai acontecer isto. Vamos ler agora de carreirinha. Ao se unirem dois ou mais, por determinação da lei que a tudo normatiza e impulsiona ao progresso material improcrastinável e à evolução espiritual incoercível, transformar-se-ão na matéria elementar ou éter cósmico, o grande celeiro das memórias ou registros akáshicos do universo que, simultaneamente, veicula a lei, com L maiúsculo, que rege a unidade, o macro, que a tudo integra, Deus, o arquiteto supremo, e as leis, com L minúsculo, que regem a variedade, tudo que existe na criação. Que rege a variedade a ela, a essa unidade imanente, quer dizer, não sai do. O qual, esse éter cósmico, se transmutará no fluido cósmico. Então a próxima atitude é ser fluido cósmico. E o fluido cósmico já é o hausto do Criador, a força nervosa do todo sábio. Nele vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixe no oceano. Agora eu vou ser o oceano. E vou ficar observando os peixinhos, como eles fazem, para depois eu ser peixinho. Então, o qual se transmutará no fluido cósmico ou energia universal. Então, nós podemos falar fluido cósmico ou universal, ou simplesmente energia cósmica ou energia universal. Sequentemente. Então, subsequentemente, o fluido cósmico vai transubstanciar-se em matéria mental. Agora é o que você está pensando para conceber o seu filho. Quando você deseja, você pensa. Então agora você está sabendo que você está pegando uma infinidade de espíritos para compor a carruagem perispirítica e física de um espírito individualizado, um com E maiúsculo, que vai reger uma infinidade de espíritos com E minúsculo. Então ele transforma-se em matéria mental, que ao entrar em contato com o dinamismo da mente perquiridora, porque você está
perquirindo alguma coisa, construindo alguma coisa, querendo entender alguma coisa. Gerida pelas inteligências intelectiva, emotiva e espiritual, coadjuvadas pelo poder imaginativo, a elas concernentes, sem conhecimento, sem inteligência, não tem como imaginar, alicerçada pela memória, que agora vai consultar o passado para fazer algo diferente, e sustentada com os implementos do pensamento, a capacidade criativa do espírito em ação. Então, usando tudo isso, essa matéria mental transformar-se-á em energia ou plasma mental. Plasma te lembrou de alguma coisa? Do oceano, né? Está dentro do seu útero. Então agora você está criando isso também, com essa aglutinação de seres. Então esse plasma ou energia mental. E agora, por fim, o que vai acontecer? A energia ou plasma mental, mediante os propósitos previamente elencados, se transubstancia em bioenergia. E a pergunta que eu fiz para sua mãe, a Marília Gonçalves: o que é bioenergia? A substância máter que edifica funções e sutiliza experiências como princípios vitais que geram a vida em profusão. Subsequentemente, esses princípios vitais, segundo a expertise aurida em experiências de vário porte, desde aquela origem primacial que falamos, encarrega-se de nutri-la. Agora já são elementos que nutrem a vida, por intermédio dos fluidos vitais que a sustêm, que sustenta a vida. De organizá-la e de mantê-la em perene ascensão, por meio da energia vital que se traduz no ápice da evolução desta energia, desse fluido, dessa bioenergia como tal. Isso tudo acontece na gestação. O ideal seríamos saber de tudo isso. Sim. Bom, meu bebê, conforme o ultrassom, está disforme. Agora, está disforme por um processo kármico ou pela alimentação indevida que eu estou fornecendo? Porque se o produto, a matéria-prima, não é de qualidade, as ideias dos pais não estão ordenadas, sentimentos, às vezes, desgovernados, o uso da inteligência intelectiva, às vezes, amarrando o burro, que a gente fala só no mundo material, né? Ou a inteligência emotiva nos prazeres, paixões ilusórias. E às vezes usando-se muito pouco a inteligência espiritual para os valores eternos. E esquecemos disso. Nós podemos, conforme André Luiz em Missionários da Luz, matar todas as células ou todas as possibilidades espermáticas ali dos espermatozoides ou deformá-los com o pensamento desgovernado, as emoções perturbadas. E a mãe os seus óvulos, ou matando ou deformando. E depois a criança nasce com deficiência. Aí alguém quer me convencer que Deus não é onisciente coisa alguma, tampouco onipresente, muito menos onipotente, porque Ele não sabe da sua ficha kármica. Você nasce de parto natural, você que concebeu a Maria Flor e a Isis, ela recebe aquela vacina que você preparou naquela bolsinha que está dentro da estrutura anal. Antes ela já tinha recebido aquela pelo canal vaginal. Agora recebe a segunda dose. E você já dá a terceira para reforçar logo em seguida, que é com o seu colostro. E depois, para garantir esse negócio para a vida, então eu vou te amamentar durante 6 meses ou 2 anos, você vai receber vacina diariamente, várias vezes por dia. E sem falar que você já nasce, independente dessas vacinas, com todos os antídotos
com todos os anticorpos para enfrentar qualquer situação. E aí temos que receber uma vacina hoje para gerar doenças para o amanhã? Não sou contra nada. O Espiritismo nos ensina a pensar, a raciocinar, a duvidar e a indagar. Agora, se eu conheço tudo isso e ainda mais, dentro do seu corpo tem um médico, uma farmacopeia com recursos inesgotáveis e do seu filho também, ou filha. Se você souber fazer, como o Luiz Sérgio narra em uma de suas obras, o espírito desencarnou com overdose e isso deforma o corpo perispiritual. E ao ser gestado ou convidado a encarnar, a voltar ao proscênio terrestre, ele falou: eu aceito, desde que me coloquem num lugar onde eu vou me encharcar de tóxico outra vez. Sem problema, escolheram o local. Ele esqueceu da mãe. E já que hoje é dia das mães, escolheram a mãe mais equilibrada espiritualmente na sua inteligência espiritual, mais harmônica na sua inteligência emotiva, no exercício da afetividade, sem esperar trocas, e também a iluminação na sua inteligência intelectiva. Ele foi curado com 6 meses de gestação. Quer dizer, ela conseguiu permear a parte fisiopsíquica, moral e espiritual desse ser, orientando, instruindo, pacificando, auxiliando. E ele já nasceu sem nenhum registro das lembranças das dependências químicas, nem de alimentação, nem de qualquer outra droga. Isso é o que nos ensina o Espiritismo, ou os Espíritos, os luminares da eternidade. Mas quando eles ditaram a Allan Kardec a reunificação de alguns fragmentos desta doutrina que é eterna, eles eram padres, pastores, filósofos, cientistas, não tinham rótulos. Então, todos aqueles que tinham a mente, a consciência aberta, o coração, foram esses que juntaram esses fragmentos orientados por Jesus para nos trazer essas diretrizes, para estudar e compreender a origem, a natureza e a destinação do ser. Já imaginou para o futuro, Aline, como você faria? Se você já fez proezas, por falta de orientação, por falta de preparo, cesárea, mas você ainda permitiu ele entrar em trabalho do parto, que já é um avanço fantástico. E agora está correndo atrás do prejuízo e ele tem 2 professoras, né? Mais esperta para ficar cutucando o tempo todo para ele. E a troca, a permuta, o carinho, como você falou que recebeu 3 beijos, 3 abraços, etc. Quando alguém te beija, o que acontece? Você sabe? O sistema imunológico aumenta. Tudo. Vai tocar em você do físico ao âmago da sua essência. E é uma permuta. Aquele ser que te beija com carinho e gratidão, no caso dos seus filhos, o espírito, a essência deles, da consciência profunda à periferia, mergulha no teu. E colocando o universo deles inteiro a serviço do teu. Por isso que um beijo de uma criança pode curar a mãe. Mas a mãe precisa estar pronta para receber isto. Então, quando temos essa noção mais exata do ser e desses saberes, fica fácil. Agora você planeja uma gestação. Porque assim que você começa a pensar, você já começa a gestar. Já começa a construir com esse ser o corpo perispiritual e recebe-o na região uterina, mas no corpo perispiritual, não é no físico ainda. Pronto, já fez um mapeamento, a essa altura já foi feito um mapeamento genético desse corpo espiritual, porque são células de energia, e foi feito um mapeamento genético físico, já sabe o dia
no seu caso, que o Lucas ia ter o espermatozoide exato para o Aníbal, para Maria Flor ou para Isis. E o dia que ia convergir que o seu alvo era a medida exata do material genético que eles precisavam. Quer dizer, a argila. Agora, quem vai moldar a argila é o viajante dessa espaçonave, não é você nem o pai. Porque se começar a impor, vocês podem mudar. E a ponto de você, não, eu quero menino, e ele, menina, aí nasce com os dois sexos. Ou nasce a embalagem menino e dentro menina. E aí vem os conflitos, etc. Então, com essa consciência de uma gestação consciente e depois a alimentação, porque alimento é informação que eu vou trazer para dentro do meu filho. Por isso que durante 6 meses você ainda tem a oportunidade de somente do teu mundo. Mas você vê TV de vez em quando? Te influencia? Sim. As leituras, as músicas, o pai também, etc. Então, se com 6 meses ainda recebe só de vocês as informações, são os mais importantes para dar um impulso. Por isso que o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira narra que se ensinarmos só sobre Deus e trabalho aos nossos filhos de 0 a 3 anos, pode soltar depois que não erra mais o caminho. Eles vão influenciar, mas não ser influenciados, no sentido pejorativo no termo. Então, eles não vão ser influenciados por nada negativo que vai desviá-lo da rota, mas eles vão influenciar os que estão fora da rota. Mas eu vejo nesse transcorrer que são pouquíssimas pessoas que querem uma gestação consciente dessa. Sim, qual que é a responsabilidade das outras pessoas em relação a não querer? Vamos lá, e nós colocamos isso também nesse capítulo da bioenergia. Se eu tenho consciência e se realmente eu quero me tornar um co-criador da minha realidade, eu não preciso pegar nenhuma porção de espíritos, princípios inteligentes. Eu pego uma porção de psiquismo e eu mesmo gesto os meus espíritos. Porque eu sou um deusinho. Deus cria o psiquismo divino. E com ele, os engenheiros siderais e quem está apto cria todas as coisas. Agora, se eu não quero chegar a esse ponto, então eu vou pegar uma porção de princípios inteligentes. Eu não quero me esforçar nem com isso. César, baixa um pouquinho do retorno que está com microfonia. Então, se eu não quero nem isso, então eu vou pegar uma porção de éter cósmico. Mas nem isso eu quero. Então, fluido cósmico. Bom, isso dá muito trabalho. Então, energia mental, meu filho. Você vai receber de outras mentes. Não, isso dá muito trabalho. Tem seres incontáveis que formam essa energia e estão em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. E eu posso influenciar a vida deles para a eternidade. Bom, então, um pouco de bioenergia para você gerar, nutrir, organizar e manter a sua vida. Ah, não, isso dá muito trabalho. Então, uma porção de infracorpúsculos, de quântuns de energia, não é muito para a minha cabeça. 1 trilhão de neutrinos a cada segundo vai atravessar o seu corpo e só você jogar a rede, capturá-los com o seu projeto, a rede mental com o seu propósito. Não, é muito rápido, muita gente. Que tal os leptons, os mesons, os quarks? Ou esse já quase pronto, o quark que vai formar a energia nêutron, ou até o próton, dependendo da combinação. É muita coisa. Então está aqui uma porção de princípios vitais, todos eles juntos, prontos, só para você formar os seus átomos. Ah, isso dá muito trabalho. Que tal, então, você pegar uma porção já de fluidos vitais, só para ser nutrido, para você fazer a manutenção da minha vida? Ah, não, isso é muito trabalho para mim. Que tal, então, alguém gerir a tua vida por alguns instantes, mas você vai ser obrigado pela lei
E às vezes a pessoa, porque há isso na lei, vai gerir a vida e ao entregar, porque ele estragou tudo, conserta e agora devolve. Daqui a pouco estraga tudo outra vez. A gente tem vivenciado, durante esses 2 anos que eu estou trabalhando como doula, que as mulheres que não estão preparadas para um parto natural, elas não conseguem amamentar. Então hoje o índice do Brasil é de amamentação exclusiva por 54 dias, ou seja, nem 2 meses o bebê é amamentado. Então isso vem de tudo que o senhor falou, é de uma gestação não consciente, você não mergulha, não se entrega para aquele momento, né? E aí não se entrega para o momento do parto, não se entrega para o momento da amamentação, vai negar a amamentação. É muito mais fácil você se doar à indústria alimentícia e, na verdade, você vai terceirizando essa alimentação. E Aline, uma coisa muito interessante também... Só um minutinho, Pamela. Pode baixar um pouquinho ainda o retorno, César. Está circulando a nossa própria voz e dando... Vamos lá, Pamela. Não, então, a Aline, a gente estava conversando na sexta-feira, ela falando que o leite mais natural possível, ela é carregada de açúcar. Como você falou, Sebastião, antes da live, o leite é preparado para... Quer dizer, foi a Aline que falou e você depois complementou que nós podemos transformar a realidade. Mas o leite é preparado para cada criança. Então, ele é personificado com o amor da mãe. E ali você tem a oportunidade de estreitar laços que foram rompidos em outras encarnações. Há um tempo, já tem um tempão, uma vez eu estava vendo uma mãe abraçando uma criança e falei assim, gente, pode ter sido inimigos em outras encarnações e agora eles estão abraçados como mãe e filho. E uma coisa muito interessante, Sebastião, tudo vem na medida do momento em que a gente precisa e consegue transformar, como aquele ditado popular, né? Deus está coberta conforme o frio, mas não é isso. Leon Denis fala uma coisa que é muito interessante, tudo vibracional, a tal da ressonância, a qual você uma vez falou em seus programas. E ontem, vendo um trabalho, já pela terceira, quarta vez, eu não tinha entendido a situação, e falando sobre a energia 4G, 5G, né, a relação daquilo que a gente está passando e o 5G. E uma coisa muito interessante, eu não sei se eu ouvi pela primeira vez nesse vídeo ou em outros vídeos, existe uma relação entre novas tecnologias, as guerras mundiais e as pandemias. Uma delas é a gripe espanhola, que ocorreu praticamente próximo à Primeira Guerra Mundial. Mas uma coisa nesse vídeo me chamou muita atenção, que para cada nível vibracional que a gente atinge, para cada tecnologia que a gente adquire, são necessidades e valores morais. Então a gente tem que receber nesse momento, como eu ouvi da minha mãe, e por coincidência, também chamava o Despertar da Consciência, mas não era Sebastião Camargo, era uma moça chamada Patrícia. Nós devemos receber esse momento como um presente. Com certeza. E eu estava pensando ainda, Aline e Pamela, quando eu estava falando das leis divinas, que são perfeitas, e que cada um é herdeiro de si mesmo,
vibracionalmente, etc. E de repente começa a acontecer de alguém culpar um mocinho que também contribui com a dengue e etc. Fala, não, esse aqui é que está causando a microcefalia. Mas aquela mãe que estava com Zika, grávida, por que o bebê então não adquiriu a microcefalia? Aquele em especial. Mas e aqueles outros dois gêmeos univitelinos? Um desenvolveu com a mãe infectada e o outro não. A lei é perfeita ou não é? Bom, criamos uma vacina para o Zika vírus. Tudo bem, os espíritos que não precisam passar pela prova não encarnam mais naquele ambiente. E às vezes, se há a possibilidade de uma vacina para interromper a prova, que é preciso prosseguir até que haja a educação, troca o espírito. Pode-se trocar o espírito da concepção ao nascimento ou a qualquer momento na idade. E até, de repente, você desencarna. E o Lucas fala, que sacana, me deixa com 3 agora e fala, está pesada a coisa por aí? Deixa que eu assumo. No corpo dele. Isso está em Camilo Flammarion, Urânia, capítulo 3, Alexandre Marques, que encontrou para a gente essa informação. Então, onde está a dificuldade? Porque se eu estou com a coisa está pegando por aqui, eu peço socorro. É igual o Matrix. A Matrix, eu vou falar não é o Matrix, é a Matrix. Pede um helicóptero com curso de pilotagem, já sai pilotando. Então, se você acha que a coisa está pegando por aqui, você tem quantas personalidades que já enfrentou a situação por aqui? Só pedir reforço. Só que elas não vão fazer por você. Então, deixa que eu vou ajeitar o que você estragou. Agora tenta de novo. Só que é você que tem que aprender. Elas já aprenderam, por isso está na retaguarda. Então, dá para ser diferente. A saúde humana nunca será o resultado de comprimidos, de anestésicos, de soros ou de alimentação artificialíssima. Devemos voltar os nossos olhos para uma terapêutica natural que reside em nós mesmos, na nossa própria personalidade e na natureza. Tudo está dentro e fora, nós somos uma cópia do que está fora. Agora, se Deus errou e precisa de alguém para ganhar dinheiro, corrigir a sua lei, porque alguém faz vacina por amor, no passado até que fazia. Nos dias atuais fazem. Aquele moço que foi preso, amordaçado, fez por amor. Para a situação atual, sem efeitos colaterais, sem alterar a sua genética, sem nada. Fez os neuropeptídeos. Aplicou em si mesmo, sabia o que estava fazendo, porque estava fazendo por amor e com certeza foi orientado por altas entidades no meio médico, científico, espiritual. E na família, nos empregados, em 1000 pessoas. Aí foi registrar o negócio para doar a patente para o mundo. Foi preso, amordaçado e processado. Ninguém quer a cura para o que está acontecendo. Uns querem ganhar dinheiro, outros querem ganhar poder, alguma coisa, daqui a pouco todo mundo ficará sabendo. Nada do que está às escuras não vem a ser descoberto. E já é tempo de alertar quem anda dormindo. Ou ainda estamos na época de Platão, na sua obra A República, que defendemos as nossas próprias correntes. E olha que tem muita gente. E é bem mais da metade que ainda defende as suas correntes. Agora, quem quer andar com as próprias luzes? Porque se filho de Deus, Deusinho é, se as leis são perfeitas, o máximo que eu posso perguntar a Deus
A gente faz isso pela oração, não é? Oração é para quê? Louvar. Emmanuel fala que não tem como louvar a Deus se não for na ação. Então eu começo a louvá-lo na ação, fazendo o que eu já sei fazer. Aí depois, já fiz o que sei, agora eu peço a ele alguma coisa. Peço bênçãos, que são oportunidades de trabalhos mais abrangentes no bem. E agora a terceira coisa, eu faço o que eu pedi, que é agradecer. É fazer acontecer aquilo que eu pedi. Se a lei é perfeita, então eu não estou no lugar errado. Aí vem missionários como Pasteur, Bernard, Claude Bernard, Louis Pasteur. 1813 nasce Bernard, 1818 nasce Pasteur. Provaram que não são os vírus, micróbios, vermes que causam doenças, são os ambientes. Vem Divaldo Pereira Franco, por outro filósofo cientista, Victor Hugo, ou melhor, Manuel Filomeno de Miranda. Podemos dizer filósofo, médico, cientista, porque de fato o é. Nós criamos os vírus com os nossos desequilíbrios e podemos matá-los com as nossas orações. Oração é movimentar a bioenergia. O resultado da oração é a bioenergia. Eu posso gerar ou interromper a vida. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Eu tenho o poder para dar ou para retirar. Então eu posso interromper o ciclo de um vírus. Ele lá está falando literalmente, você pode matar um vírus. Medicamentos da ciência médica não matam. Matam uma cópia, às vezes até a segunda. A terceira, médico nenhum, cientista nenhum tem o poder de criar ou dar uma medicação que vai matar o vírus a sua terceira cópia. Agora, quando é sua cria ou criação, você pode desmontar. É um vírus, você desmonta, ele volta, vamos desmontar alguma coisa? Quer desmontar o seu corpo? Nós vamos fracioná-lo em sistemas. Depois em órgãos que compõem esses sistemas, depois em tecidos que compõem esses órgãos, depois em células que compõem esses tecidos, em moléculas que compõem essas células, em átomos que compõem essas moléculas, depois em partículas atômicas que compõem o átomo, elétron, próton, nêutron, depois nos elementos subatômicos que compõem o nêutron, nos elementos infraatômicos que compõem os subatômicos, depois na bioenergia que compõe os infraatômicos, na energia universal que compõe, na energia ou matéria elemental, na matéria ou plasma mental, energia mental que compõe a bioenergia, no fluido universal ou cósmico que compõe a matéria mental, no éter cósmico ou matéria elementar que compõe o fluido ou energia universal, no espírito, princípio inteligente do universo, ou na origem que compõe a matéria elementar ou éter cósmico, e no psiquismo divino que compõe. Então chegou a origem, você tem direito de chegar, desmontar até o princípio inteligente, você só não consegue destruí-lo. O princípio inteligente não. Quando você pega uma porção do psiquismo divino, ele já vem com leis e o processo de individualização. Você só pode decidir fazer com eles a sua memória, porque eles vão memorizar. Então eu quero melhorar as minhas memórias, porque o resto já está em você. Agora, destruir, quanto mais a ciência médica matar os vírus, mais doenças teremos. Pietro Baldi. E olhe que o menino recebia, conforme está na história, o próprio Cristo. O seu mentor era o próprio Cristo, a sua voz. E o Cristo em nosso planeta não está em tudo? Um processo de onipresença? Porque Pietro Baldi conversava com tudo, ele conversava com o princípio inteligente, convidava dois ou mais e formava o éter cósmico. Uma porção e formava o fluido cósmico.
transmutava e criava a matéria mental, a bioenergia, ele sabia fazer tudo isso, está nas obras dele. E ainda falou mais. Num determinado momento ele falou que era fatal, ele não sabia, uma vez disparado o negócio, ele tinha que sofrer até... Ele falou, não, é um fenômeno analisável em suas causas, então você pode voltar no passado, analisa as causas. Corrigível em seu desenvolvimento, agora é um novo processo. E controlável em seus movimentos, a hora que chega no presente você já está curado. Você pode voltar no passado, rever as cenas, corrigir a situação. Agora nós falamos que somos espiritualistas e ainda com a boca cheia, somos espiritualistas universalistas, porque tem espiritualistas fechadinhos. Fala que é espiritualista, mas tem os seus rótulos. Então, se nós somos universalistas, a natureza disse a sua última palavra? Onde está escrito? Isso e pronto. Em ciência, como nós já dissemos, a única certeza que temos é que não temos certeza de coisa alguma. Alguém sabe alguma coisa desse ilustre visitante? Quero atacá-los porque são inúmeros, com bombas, que são os anticorpos, criados por mecanismos científicos ou não, e ele tem direito à vida. Ele muta, e ao mutar, ele fica um pouquinho mais feroz. Aí ele mata um tantinho mais das pessoas que não sabem respeitar a própria vida. E aí, Pamela? Sebastião, quando você estava falando a respeito dessa trajetória que nós estamos passando, eu fui para o passado, mas não muito distante. Eu fui mais ou menos quando eu tive o tumor de 27 centímetros. E uma coisa que eu posso não ter sido uma boa aluna, mas eu já sabia o que fazer, como fazer. Não sei como fazer, mas eu sabia o que fazer. Porque uma das coisas que eu me lembrava, e uma das coisas também que me deixou assim foi bem marcante, é porque a gente parece que vai recapitulando as coisas. Então as pessoas iam falando, a gente ia lembrando e íamos fazendo. Duas coisas que me chamou a atenção é o seguinte: a conversa terna e amorosa com seus órgãos que são vivos e educáveis. E eu me lembro da palestra que você fez lá no Seja Barra, no dia 1º de junho, você falando de conversar com as forças do inconsciente e depois ir para a parte física, os elementais, as forças mantenedoras do organismo. Então você ia fazendo aquele diálogo terno e amoroso. E quando você fala em diálogo com ternura e amorosidade, eu me lembro muito bem a Narayana sendo segurada pela Valéria. A Valéria estava de pé, balançando a Narayana, que era uma bebezinha quando você falou sobre isso, lá em São Paulo, lá em Santana, até numa casa espírita que estava recém-construída, e ela segurando a Narayane e você falando que essa ternura e amorosidade era justamente quando você pega um bebê no colo. E isso ficou assim gravado no meu organismo, e a única coisa que eu sabia fazer naquele momento era esse diálogo terno e amoroso.
E uma outra coisa que eu também me lembrei, a Lucy sempre me lembrava, e a Dona Beth, a alegria de viver, gratidão pela vida e a esperança de dias melhores. Então, assim, e um dos compromissos que agora eu tenho comigo mesmo é justamente alegria, gratidão e esperança. E é claro que hoje ainda vem aqueles seres que ainda necessitam desse diálogo terno e amoroso. Mas aí vem o ensinamento que você nos deu com a Marcela. Não há necessidade que esses seres apareçam para nós no consciente. Tudo pode ser feito no domínio psíquico, como diz Leon Denis. É só enviar o alimento para que esses seres possam receber, acalmar e seguir o seu curso evolutivo como um único rebanho, um único pastor, que é a nossa missão como alma encarnada. Exatamente. Eu vou ler um trechinho aqui, porque nós recebemos uns e-mails psíquicos. Você sabe o que é isso, né, Aline? Alguém questionando, mas e aquela criatura lá no final, quase no final do mundo, que parece que foi esquecida por Deus, mas ela não sabe nada disso que você está falando? Miramês afirma assim. Eu comecei antes de Miramês assim. Se amar é a vivência, a aplicação prática de tudo o que já sabemos, a instrução é a aquisição de novos conhecimentos, sejam para compartilhá-los com os semelhantes e para aperfeiçoar o que já somos, seja para conquistar outras dimensões do saber. Isso mesmo. Outras dimensões do saber, que são novos horizontes. Aí Miramês fala, Deus não tem segredo para com seus filhos, mas pede preparo para que possamos suportar as revelações espirituais. Você pode vir a ser, Leon Denis agora, que são os dois mestres que orientam o livro. Você pode vir a ser o que quiser. Só que é necessário você querer, você saber e você amar. Querer, saber, amar. Agora muitos querem a solução pronta, como fica, Aline? E tinha até lá na minha terra, em Minas Gerais, minha mãe e meu pai contavam a história de um moço que era tão preguiçoso que as pessoas chegavam lá com... Trouxe aqui um porquinho para você, né, para você não morrer de fome, já que está pronto, está frito, está... Não, está em pé. Então, aí já estava indo enterrar ele, porque ele não desistiu da vida. Pode me enterrar vivo que trabalhar negativo. Pode tocar o enterro. Eu acabei de trazer um saco de arroz, mais um outro de feijão, está cozido? Não, pode tocar o enterro. Preferiu ser enterrado vivo do que trabalhar para a sua própria sustentação. Diga aí. Eu vou voltar no que o senhor tinha falado, de estar preparado e de dar trabalho, né? Então, o processo do parto consciente, da amamentação, faz com que esses novos seres, eles sejam mais seguros de si. Na verdade, nós estamos tornando crianças muito mais fortes, agora emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, para qualquer momento. Então a gente vê hoje o desenvolvimento das crianças, é incrível com que eles conseguem ser muito mais ágeis, porque eles já trabalharam desde a gestação, no trabalho de parto, para amamentar, exercitaram toda a musculatura, já começaram a se desenvolver mais fácil, porque essa amamentação e esse parto consciente dá para se ser muito mais segurança, de que você pode tentar, se der errado você pode olhar para trás, se tem alguém que vai te
segurar nas mãos e faz com que essas crianças desenvolvam muito mais fáceis. Hoje eu vejo lá em casa, assim, a Isis tem 2 anos e meio, ela anda numa bicicleta, numa agilidade, anda num patins, numa agilidade, que você vê que crianças de 6, 7 anos não têm. Não que eu sou privilegiada, mas eles tiveram a oportunidade de começar a trabalhar bem cedo. Eles sabem os caminhos a serem guiados. E a gente vê que passar por esse processo faz com que eles sejam muito mais racionais e eles trabalham sozinhos. Às vezes a Maria Flor acorda e já vai no quarto, já se troca. Eu falo, você quer ajuda? Não, eu sei fazer isso. Vai, passa o batonzinho dela, penteia o cabelo dela e ela tem apenas 3 anos. Mas ela faz as coisas delas porque a gente viveu nessa liberdade de saber o trabalho. A Isis vai andando enquanto a gente faz uma caminhada de manhã, que é uma regularidade que a gente faz toda manhã, essa caminhada. Ela vê lixo no chão e a gente não fica ensinando assim, mas a gente exercita isso. E ela fala, lixo na rua não pode. E ela quer pegar todos os lixos assim e levar para casa, onde a gente faz a coleta seletiva. Então, isso vem de visualizar o que acontece. Então, isso a gente está dando trabalho. Que antes da live, eu e o Sebastião estávamos conversando, da importância da frustração, de todas essas emoções ser dadas e recebidas para a criança. Às vezes nós como mães, a gente quer viver como escudo do filho para ele não chorar, para ele não sofrer, para ele não ralar o joelho. A gente quer proteger tanto esse filho que aí lá na frente, quando ele precisar de uma frustração, de ser responsável por ele mesmo, ele não vai conseguir. Ele vai olhar para trás e vai falar, ai meu Deus, será que eu consigo? E essas crianças que já passam por esse processo, nessa infância, elas são adolescentes e jovens muito mais fortes para o mercado de trabalho, para aprender um não, porque essas pessoas, no primeiro não lá na frente, elas vão desistir dos seus ideais. E essas crianças sabem que aquele não pode ser um próximo não, um não e o próximo sim. Eles vão ser pessoas que já trabalharam isso e não é um simples não que vai desistir de uma idealidade deles para um futuro melhor. Você vê, pensando neles, que já são vidas constituídas, vamos voltar na origem da vida. Isso na vida tal como a ciência compreende em parte, ciência dos homens. Ainda sobre a bioenergia. Em seu longuíssimo périplo e em seu interminável evolver, a bioenergia irrefreavelmente submete-se a inúmeras metamorfoses intrínsecas ao seu contínuo devir. Assim como se sujeita aos múltiplos aformoseamentos concernentes a fim de se transubstanciar nos elementos essenciais que se constituirão nos infracorpúsculos. Quer dizer, ela está fazendo tudo isso para dar vida a um outro ser. E não está nem um pouco preocupada se ela vai participar depois da história. Ela vai lá e anima. Se não for escolhida, ela já fez o trabalho. E quais caminhos? Vai transformar-se em infracorpúsculos, nas ondas vibracionais ou linhas de força do mundo infraatômico, as supercordas, as quais se personificarão nos padrões ou substâncias fundamentais nas edificações vindouras. Tudo isso ainda está lá no começo da história. Lá no mundo subatômico ainda. Posteriormente, personalizar-se-á essa bioenergia nas partículas subatômicas. Ou seja, constituir-se-á nos mais ínfimos elementos componentes dessa magnificente fonte geratriz da vida, que teve a sua origem no oceano infindável do psiquismo divino. E não reclama. Ela se submete a passar por metamorfose, por incontáveis amorfoseamentos, sem se queixar. Porque cada
situação que ela submete, ela sabe que é para o próprio crescimento, porque a lei determina que tudo cresça, tudo evolua. Então nada está estático e nada trabalha sem receber os benefícios, sem a meritocracia. Agora só cresce quem produz. Por exemplo, tenta tirar a borboleta do casulo. Vai lá e dá uma ajudazinha. E agora? Rompeu o casulo, ajudou ela, e agora o que ela vai ser? Nada. Vai ser algo que arrasta, não consegue voar, porque o esforço que ela faria para romper o casulo daria a ela a condição de voar. Agora vai lá e pega o pintainho, está lá, você vê, ouve que ele está piando lá dentro do ovo. Ele está batendo o biquinho e não consegue. Vai lá e arrebenta o ovo. Se ele conseguir romper, é porque ele está pronto para enfrentar as intempéries. Se você romper a casca, você já vai criar aquele pintainho fraquinho, aquele franguinho molengo, aquela... A vida é isso. Agora vai ser diferente com os humanos, que já foi tudo isso. Então nós vamos facilitar, e como nós vemos muitas vezes, agora eu tenho condições, eu vou dar tudo que eu não tive para os meus filhos. Você vai destruir a vida deles. Porque veja o processo que eu fiz, como eu me ralei para chegar onde cheguei. Quer que ele seja melhor que você, vai ter que ralar o tanto que você se ralou e um tanto mais. E a gente não se apercebe dessas coisas. Aí quer dar tudo na mão. Se os músculos atrofiam quando não trabalham, imagine a mente, o psíquico, o emocional das criaturas que não enfrentam frustrações, não recebem os nãos e superam pelo poder da resiliência e desenvolve até a proatividade. Mas o nosso programa já está terminando, né, Aline? E como que fica para o futuro? Né, Pamela? Pamela, a roteirista, ela que termina. Na verdade, a gente já tem vários roteiros, né, Pamela? É porque a gente já começa a escrever, né, a psicografar do nosso próprio conteúdo, né, Sebastião? Isso. A gente vai continuar essa parte dos alimentos ultraprocessados, a gente falando exatamente sobre os vários produtos, até chegar a uma parte muito interessante, né, Aline? Falar sobre o açúcar, né? Aí a doula vai ficar um pouco de lado e a química vem. E a gente vai falar... mudança de personalidade. A personalidade. Sebastião. Isso ainda tem aí o tema, isso que é o doce amargo do açúcar. Que negócio é esse? Exatamente. Pois é. A gente estava conversando na sexta-feira, mas para a gente chegar no doce amargo do açúcar, a gente precisa entender o que é realmente o açúcar. Será que é realmente aquele pacotinho que a gente abre, ou toda molécula que tem a estrutura do carboidrato ou hidratos de carbono, como diz a química orgânica? Mas, Sebastião... Se eu interromper você um pouquinho. Outro dia, né, o Dr. Jonas Moura e depois outra amiga médica falou, daqui para frente 10% vai ser carboidrato, né? 30% proteína e 60% gordura. Eu falei, eita, mas não é gordura. Sim. Gorduras com qualificação. Então, vou ter que começar tudo de novo. E agora estou obedecendo, principalmente o Dr. Jonas, está com um chicote lá e... Primeiro ele falou, isso aqui você pode, mas não deve. Eu falei, então agora me fala pelo menos o que posso e devo para a gente tentar resolver a situação que está pendente aqui, que está pegando. Inclusive, Sebastião, a nossa proposta é justamente falar sobre isso. Inclusive, por exemplo, você come uma carne... Você tem que valorizar a gordura daquela carne, porque é ali que estão as vitaminas da própria carne. O sumo, aquela parte proteica, ela tem vitamina, mas
e a vitamina A, a vitamina K, que são vitaminas oleosas. Então, ela não está no meio aquoso, ela está no meio lipídico. Agora ainda tem mais outra. Agora chega o cientista José Benedito e fala: estou mandando aí para você um suplemento. Inicialmente você suprime 50% das refeições. E aí vou tomar lá algumas cápsulas. E até suprimir todas. Porque são energias quânticas. Então a porção, só para você ter ideia, quando chega nesse universo quântico, se você pegar uma colher de chá de carvão, você consegue extrair energia que dá para iluminar um estado por séculos. No mínimo, como eles falam, aquecer Nova York por o inverno inteiro. Uma colher de carvão. E o energismo que você pode tirar dali é o equivalente, às vezes, se concentrar na energia neutra que falamos que a bioenergia vai combinar lá. Uma colher de chá pesa 100.000 toneladas. Aí você vê aquele carretão lá para 100.000 toneladas com a colherzinha de chá lá em cima e fala: mas como que esses... carrega só uma colherzinha, aí vai ser só a energia que vai transportar no futuro. Aí diga lá, Pamela. Então, Sebastião, uma coisa que eu queria fazer uma homenagem, não só a Aline, mas quando a gente pega uma única molécula, um único ser, um princípio inteligente, a gente está tocando em todos os seres, como diz André Luiz. Então, eu gostaria de personificar todas as mães em nome da Aline e valorizar esse dia. Às vezes a gente fala assim: nossa, para que comemorar o Dia das Mães, gastar dinheiro com presente, com isso, com aquilo, a gente não vai levar a lugar nenhum. Mas eu percebo com a psicomotricidade e até a gente chegar, eu e a mamãe, a gente está estudando o capítulo 8 do livro O Despertar da Consciência, o Átomo ao Anjo. Então, a gente ainda está naquela questão que você fala sobre a necessidade da vela, do talismã, do amuleto, para projetar a minha mente, para fixar a minha mente. Então, todos esses âmbitos materiais, elas servem para isso, para fixar a nossa mente. Como, por exemplo, eu uso saia para comportar o meu organismo a forma feminina, não só o ser feminino, mas o comportamento feminino, a ternura, a gentileza, tudo isso para que os hormônios possam trabalhar, porque como a gente disse no início do programa, nós temos as polaridades femininas e masculinas e elas devem estar equilibradas para que o corpo possa funcionar e a consciência expandir, que tudo cresce e evolui. Hoje de manhã a gente estava ouvindo uma coisa muito interessante, que o ritmo do nosso dia a dia, os hábitos que nós temos adquirido, está de certa forma tirando-nos o desejo de sermos pais, de sermos mães. Inclusive, então, existe um estudo que foi publicado num jornal americano dizendo que está havendo, desde a década de 60, uma queda drástica do número de espermatozoides. E nesse momento eu queria até falar sobre isso, porque já que nós estamos falando em gestação, em reprogramação, por mais que as coisas estejam difíceis, nada é impossível de acontecer. Uma prova é o que você faz, Sebastião, na vida de muitas pessoas que auxiliam no processo da gestação de um novo ser, de um novo filho. Inclusive, a Aline recebeu essa ajuda.
para que a Maria Flor e a Isis viessem com toda a força que ela tem. Então, ontem, a dona Marília Gonçalves, ela me pediu para tocar uma música no final da live. Aí eu conversando com ela, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, Marília, eu vou recitar essa música. E em nome da Aline, a gente está homenageando a todas as mães. Eu fiz um rearranjo daquela música Mulher do Erasmo Carlos, que diz o seguinte: dizem que ser mãe é fácil, mas é mentira absurda. Você conhece muito bem sua rotina e sabe do esforço que faz para cumprir com essa missão. É mãe, é mulher, é doula, é atleta. Trabalha na fábrica, professora de yoga, e ainda tem tempo para despertar a consciência. Ufa, tudo isso me admira. Quando você chega em casa à noitinha, seu marido quer sua atenção, mas para quem deu luz não tem mais jeito, porque a Isis quer teu peito. A Maria Flor reclama a sua mão. E o Aníbal quer o amor que você tem. 4 pessoinhas que precisam da sua força, mulher. Aline, do ventre que você foi gerada, você é inspiração para muitos. Por isso, fiz essa poesia para declarar a você. Sabemos que cada um tem a escola que precisa, mas na que você foi matriculada, não sei se tiraria 10. E muito menos chegaria aos seus pés. Feliz Dia das Mães. Ai, obrigada. Sem palavras. Isso em meu nome, em nome da minha mãe, da Aline, da Vilma, do Sebastião, de todos que amam você e para todas as mães sintam-se homenageadas em seu nome. Obrigada. Mas eu só sou quem sou porque tenho várias pessoas ao meu lado. Eu já ouvi muita pergunta, como que você consegue correr, que eu gosto de corrida de rua agora, como que você consegue correr e o que você faz com essas 3 crianças? Como você consegue criar os seus filhos? Porque eu tenho muitas pessoas ao meu lado que me ajudam, que é minha mãe, que me auxilia, meu pai, meu irmão, minha cunhada, minhas vizinhas. Eu tenho uma rede de pessoas, de mulheres, de homens que estão comigo. Criar um filho e educá-lo não é colocar ele no seu colo, é soltá-lo também. E é lembrar que você é um ser e você está experienciando essa vida também. Então, para você, mãe, que está aí do outro lado, lembre-se, não existe maternidade ideal. Você é a melhor mãe que o seu filho pode ter. Se assim não fosse, Deus errou. Para você agora, uma perguntinha da Lucy Galdino. E aí você aproveita para ilustrar aqui aquela história que tivemos, a parceria, que a moça não tinha dilatação, que a médica estava indo preparar a sala, que entramos em campo e em 10 minutos aconteceu alguma coisa. Então veja lá. Quando a mãe está, inclusive aproveitando para Lucy Galdino, o Centro Espírita Allan Kardec, que é o que ela frequenta, está completando hoje também 68 aninhos. Ele já está idoso. A Fraternidade Espírita, 22 aninhos, ainda está agora adquirindo a sua emancipação. Mas parabéns a Marinópolis, a Lucy, ao seu João Galdino, toda a família. E a pergunta: quando a mãe está na hora do parto, com contrações de 3 em 3 minutos e não há dilatação, tem condição de esperar? Toda mulher dilata. Não ter dilatação é o médico não respeitar o tempo do bebê. Infelizmente hoje a gente tem muitos médicos que querem trabalhar com relógio e toda mulher que entra em trabalho de parto, ela vai dilatar sim.
ela vai dilatar no tempo dela, no tempo do bebê. Então, toda mulher tem dilatação sim. Existem alguns fatores emocionais que fazem com que essa dilatação seja mais lenta, e é um processo, eu falo, emocional da mãe e bebê. Eu já presenciei um caso incrível que nenhum médico conseguiu responder, que a bebê já estava numa fase do expulsivo, já tinha passado os 10 centímetros e o bebê só tinha que nascer. A gente conseguia ver a cabeça do bebê, a mãe não conseguia fazer o bebê nascer, teve que chamar um outro médico para auxiliar. A gente tentou até uma técnica que hoje não é muito utilizada, mas a mãe solicitou de utilizar uma ferramenta para auxiliar o bebê. Então, auxiliando o bebê, ele teria que nascer. E o bebê não nasceu. E aí o médico falou, deve ter algum problema, alguma circular de cordão que esteja segurando esse bebê, e a mãe foi para cesariana. A hora que fez o corte da cesariana, a bebê não tinha nenhuma explicação por não ter nascido. Não tinha circular de cordão, a mãe tinha todas as condições, simplesmente a mãe não estava preparada para aquele nascimento, ou até mesmo o bebê não estava preparado para nascer naquela forma, naquele momento. E os médicos, um olharam para o outro e falaram, não sei como, o bebê não nasceu naquele momento. Quer dizer, falta de preparo dessa mãe que não quis se capacitar e falta de orientação dela para com o próprio bebê. Porque, mais uma vez, se não deu certo, falar que alguma coisa está errada, então Deus não existe e as leis também são falhas. Porque ele prepara o negócio depois e não tem conclusão. E aquele outro caso que não havia dilatação e a médica já quis preparar a sala de cirurgia e só deu 10 minutos a mais, como que foi esse negócio? Exato. E aí, nesse caso, ela já tinha dilatação, mas ela estava um tempo maior do que a médica queria que fizesse, de 9 centímetros para 10, e a médica disse, olha, a gente vai para cesariana, eu só vou ali ajeitar o centro cirúrgico e a hora que eu voltar, nós vamos para o centro cirúrgico para fazer a cesariana. E essa mulher, ela desejava muito o parto natural. Isso que eu gosto de falar. A mulher tem que querer esse processo do parto natural e se agarrar ao bebê. Essa mulher falou assim, eu quero muito esse parto. E a gente tem uma enfermeira muito incrível, a Anne. Ela falou assim, você quer mesmo esse parto? Então nós vamos fazer esse parto. E aí a gente teve essa conexão, foi que a gente conversou com o Sebastião. Em menos de 10 minutos, esse bebê já tinha nascido antes da médica voltar para fazer a cesariana. Então, eu gosto de frisar, tanto na parte da dilatação, é um desejo da mulher, mas ela tem que estar amparada em informações para conseguir que esse processo seja mais leve, mais tranquilo e esteja propiciado. Então, a mulher tem que desejar, tem que estar preparada para passar aquele momento, que não é um momento fácil, é um momento de entrega, de descoberta da mulher ali, que muitas mulheres não conseguem essa travessia, mas as mulheres que realmente desejam, elas conseguem atravessar essa ponte, essa incrível ponte do parto. Então a frase, tudo é possível àquele que crê e ama, de nosso Mestre Jesus, é fato. Neuza Marques, a psicóloga e diretora do programa, comentário. Na verdade, estão chegando no plano físico espíritos preparados para os novos tempos e capacitados para a superação de todas as situações que não ocorrem de forma ideal. A capacitação do encarnante faz toda a diferença. É o que nós falamos. Né? E é o que precisamos fazer. Então, a sua mensagem final para as mães. Para as mães está dada. Mas mais importante ainda é para os filhos. Eu acho que assim, nesse Dia das Mães, eu quero agradecer aos meus filhos pelo tanto que eu aprendo diariamente. Eu não ensino eles. Eu passo algumas informações, mas eu aprendo gigantescamente, cada minuto com eles. São eles, na verdade é um acordo entre eu e eles,
nossa família que faz com que esse crescimento aconteça. Então, assim, essas crianças são espíritos como nós. Então a gente tem que vivenciar dessa forma. Temos que ouvir mais as crianças, respeitar mais as crianças. E assim a gente tem uma vivência, um diálogo melhor. Às vezes, é história de criança, mas é um ser que vem nos mostrar muito mais do que às vezes a nossa visão está vendo naquele momento. Porque a partir do momento que a gente passa pela adolescência e vai ficando jovem, nós vamos esquecendo um pouco dessa alegria, dessa teimosia que a gente tinha enquanto criança. E às vezes pode ser resgatado nesse momento da nossa vida. Então a gente tem que resgatar um pouco dessa criança interior que a gente tem e ouvir um pouquinho mais as crianças, que ela tem muito, muito, muito o que nos ensinar. Com certeza. Então, gratidão profunda a você, Aline, a você, Pamela. Gratidão eterna, porque a cada momento, a cada live, a gente está aprendendo juntas e com você também, com Vilma, desejando Feliz Dia das Mães também para Vilma, porque, Sebastião, vou te dizer uma coisa, embora vocês não tenham filhos, mas vocês acabam sendo os nossos pais, com todo respeito aos nossos pais biológicos, mas vocês nos dão um suporte emocional, tudo. Assim, se não fosse o despertar da consciência, a gente passaria pelas situações com mais revoltas, e vocês fazem aquilo que o Chico Xavier disse uma vez e que o Raul Teixeira fala, que o Espiritismo me veio enxugar as lágrimas, e não só enxugar as lágrimas, fazer com que elas não caiam mais. E essa é a função do despertar da consciência, já que ela estuda o ensino universal dos Espíritos. Gratidão profunda mais uma vez. E agora eu quero também fazer homenagem a 4 mulheres que marcaram e ainda marcam a minha vida. A uma eu desobedeci fantasticamente, que foi a minha avó. Ela, entre tantos conselhos, não case meu neto antes dos 28 anos. Eu acabei casando com 23. Mas a minha amada mãezinha, que sem a minha avó não existiria, e sem ela não existiria a minha pessoa. Então ela contribuiu com o que tinha, assim como meu amado paizinho, os irmãos e tudo à minha volta, mas quem me deu o norte, de fato, foi a Vilma, que não gestou filhos consanguíneos, mas gestou em mim uma nova realidade. Por isso, gratidão profunda a essas mulheres muito queridas e muito amadas em minha vida. E vamos fazer a nossa propaganda aqui do cardápio a partir de amanhã. Então, às 20 horas, na segunda-feira, Tempo de Despertar, será a reprise da pílula de número 17, que vai versar sobre a reprogramação. E na quarta-feira, Exemplos Não Nos Faltam, vai já no 12º programa, falar do estudo consciente. Já o programa de número 4. Na quinta-feira, teremos a honra de receber mais uma vez o Dr. Jonas Moura, de Teresina, Piauí, e mais uma live imperdível que vai falar os pilares para regular o sistema imunológico e obter saúde integral. Já pensou? Quando falamos de saúde integral, é física, psíquica, emocional, moral e espiritual. Então não perca. E segunda e quarta-feira, às 20 horas, horário de Brasília. Quinta-feira, às 20h30 horas. Mas na sexta-feira agora tem uma nova série começando, que é o Projeto Imagem, que o Anderson Silva teve a ideia de contar a história do que estamos falando com imagens, com auxílio da Pamela,
da Neuza e de outros, já vai estar no terceiro programa. Dividiu um programa do Exemplo Não Nos Falta, que são 30 programas, em 4. E já vai a terceira parte. Então agora, como o programa número 1 é Que é Deus, então Que é Deus, a terceira parte. Depois terá a quarta parte. Esse é o único que não é às 20 horas nem 20h30, mas sim às 19 horas do horário de Brasília. No domingo, o Ensino Universal dos Espíritos vai ter a honra de receber a doutora Mayra Souza, a quem agradecemos não só pelo ser humano que é, não concebeu fisicamente alguém nesta vida, mas tem, Aline, uma sobrinha dela, que é o rostinho dela, e parece que é um pedaço dela que nasceu lá na casa da irmã, mãe do irmão. E é pegada com ela como se fosse uma filha consanguínea de fato. E ela está ajudando a gestar um novo livro. Então está gestando alguém. Então por isso merece os parabéns, não só a você, Mayra, a Marlene Maciel, também a quem parabenizamos pelo Dia das Mães, e a toda a família, tanto da Mayra quanto da Marlene, a Neuza Marques, que também está ajudando nesta gestação, e a mãe, de fato, que é a Rosa Sanches, ela que na coordenação geral da correção gramatical desse novo filho. Então é um filho que está sendo gestado a princípio a 10 mãos, fora um infindável número de mãos, como da Vilma Camargos, de tantas, se eu for falar vou esquecer de alguém, aí não vai dar. Então está a cargo esse novo ser, dessa nova realidade, e a Mayra vai falar do processo de cura e autocura. E aí segue, só para falar das lives, na outra quinta-feira será a Maria José de Melo Silva, Geralda, é psicóloga, que vai escolher um tema. No outro Ensino Universal dos Espíritos, que será dia 23/5, será o Amor e o Amar, parte 3. Aqui não está falando, mas quem fez uma belíssima síntese, né, do Amor e do Amar foi o Alexandre Marques. Então você está não intimado, Alexandre, mas convocado. E a Vilma Fernandes de Castro está ali dizendo para enviar um abraço carinhoso a todos vocês. Então ela está enviando com muito amor a todas as mães, em especial a mãezinha dela, Francisca Fernandes de Castro. E depois o Dr. João Lourenço, que não foi possível na quinta-feira passada por problemas técnicos, Dr. João Lourenço Navajas, será dia 27/5. E o tema: para que servem as doenças? Eu não sabia que servia para alguma coisa. Você vai ver, são fantásticas as informações que ele vai passar. Estamos prontos para passar por elas? Eu falo, doença não é para quem quer. É para quem está pronto para passar pela situação e tirar proveito da lição. E o próximo Ensino Universal dos Espíritos, dia 30/5, perguntas e respostas. Já tenho muitas acumuladas para a gente responder. Então a nossa gratidão a vocês, telespectadores e internautas, por vocês ser a causa do nosso existir. E a todas as mães, onde quer que se encontre, mais uma vez, abraços de luz e paz, e a todos os seres que nos ajudam, colaborando direto ou indiretamente, em todas as instâncias do ser e do saber, as empresas parceiras, as emissoras parceiras, em especial César Ayala, o Anderson Silva, a Aline Gonçalves, que são as pilotas e os pilotos, a pilota e os pilotos dessa espaçonave de luz. Gratidão eterna. Namastê.